A vida tem uma linguagem silenciosa, uma forma única de se comunicar com aqueles que estão atentos aos sinais que chegam tanto no estado de vigília quanto no descanso profundo do sono. Quando falamos em sonhar com os números da loteria, não estamos nos referindo a algo restrito ao acaso, mas a um campo muito mais amplo e sofisticado, a manifestação consciente da abundância através do contato direto com a mente subconsciente e com o campo quântico da criação. O que para muitos pode parecer impossível, na verdade, é apenas uma expressão daquilo que já existe em potência e está disponível a cada pessoa que aprende a se alinhar com a frequência daquilo que deseja experimentar. O sono sempre foi tratado como um estado de profunda conexão espiritual. Neville Goddard dizia que o sono é a porta para o subconsciente, e que tudo aquilo que conseguimos imprimir na mente nesse estado, mais cedo ou mais tarde, toma forma no mundo físico. É nesse espaço onde os filtros da lógica consciente se dissolvem, onde os medos e bloqueios perdem força, que podemos plantar sementes de riqueza, clareza e expansão. Quando alguém direciona essa força para algo tão específico quanto os números da loteria, está, em essência, ativando um diálogo direto com a inteligência infinita. Esse processo não é sobre adivinhar números, mas sobre criar um campo interno de absoluta certeza de que o dinheiro, de uma forma ou de outra, encontrará caminho até você. Joe Dispenza amplia esse entendimento quando fala sobre a neuroplasticidade e o poder das imagens mentais. Ele mostra que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado quando uma cena é repetida com intensidade emocional e clareza. Assim, quando você sonha com a experiência de ganhar, com a sensação de olhar para o bilhete premiado e saber que é seu, está reconfigurando sua mente e condicionando seu corpo para um futuro inevitável. O sonho, nesse caso, não é apenas um reflexo daquilo que está na sua mente, mas também um ensaio do que você está chamando para a sua realidade. Mas para que isso aconteça, é necessário um alinhamento mais profundo do que a simples vontade de enriquecer. A energia da abundância não se abre para aqueles que carregam dentro de si sentimentos de falta, de pressa ou de desespero. Abraham Hicks sempre reforça que a abundância responde à sensação de já possuir, de já estar no estado de realização. O que bloqueia a maioria das pessoas não é a incapacidade de visualizar ou sonhar, mas a insistência em reforçar a ausência, em olhar para a vida e enxergar o que falta em vez do que já existe em abundância. Sonhar com os números da loteria é, portanto, um processo que começa muito antes do sono. É uma preparação diária, uma prática de purificação interna onde você se liberta da necessidade de controle e mergulha na confiança de que o campo quântico já conhece o caminho. Quando você deita para dormir, precisa levar consigo não apenas o desejo de ganhar, mas o sentimento de quem já recebeu. É o que Neville chamava de assumir o estado do desejo realizado. Esse estado não é mental apenas, é sensorial, é emocional. Você sente como seria viver essa experiência e, com isso, entrega a mente subconsciente a ordem clara do que deve ser manifestado. Muitos pensam que se trata de mágica ou acaso, mas não é nada disso. É ciência espiritual. O campo quântico responde à coerência entre o que você pensa, sente e acredita. Se existe conflito, se há uma parte de você que deseja ganhar e outra parte que desconfia, o resultado se perde na contradição. Mas se há clareza, se há foco e se há entrega, o universo responde com sinais, inspirações, sincronicidades e até sonhos que revelam pistas claras sobre o caminho a seguir. Os números da loteria são apenas uma metáfora poderosa para entender o quanto é possível acessar informações que parecem inalcançáveis quando se está conectado com o todo. Ao sonhar com os números, você não está apenas acessando uma sequência aleatória, mas sim traduzindo em símbolos uma permissão interna que você mesmo construiu. O sonho é o reflexo de uma mente que já está aberta para receber. O que para muitos parece sorte, para os que praticam a consciência é apenas consequência natural de um estado de ser. Neville afirmava que a imaginação é Deus em ação dentro de nós. E se você ousa imaginar, ousa sentir, ousa acreditar, então está inevitavelmente ativando o poder criador que molda todas as realidades. Mas aqui está algo fundamental. Não se trata apenas de ganhar na loteria. Se o seu desejo maior é apenas enriquecer, sem transformar a sua mentalidade, você pode até ter o prêmio, mas continuará sendo a mesma pessoa, carregando os mesmos medos, as mesmas inseguranças e os mesmos padrões de escassez. Crescimento pessoal e prosperidade andam juntos.
É por isso que muitos que receberam fortunas de forma inesperada perderam tudo em pouco tempo. O dinheiro só permanece onde há consciência de merecimento e de expansão. Se você não se vê como alguém digno de riqueza, se ainda associa dinheiro à culpa, a medo ou à dificuldade, então qualquer abundância que venha será passageira. Por isso, sonhar com os números da loteria é um convite para um trabalho muito maior: transformar sua identidade em alguém que vive a abundância de forma natural. Esse trabalho começa no silêncio interno, na disciplina de escolher pensamentos que constroem em vez de destruir. Joe Dispenza lembra que cada pensamento repetido cria um caminho neural, e quanto mais você fortalece esse caminho, mais ele se torna automático. Quando você pensa constantemente em escassez, o cérebro se acostuma a esse estado e o corpo se vicia nas emoções de preocupação. Mas quando você conscientemente escolhe pensar em abundância, em gratidão e em expansão, começa a criar novos caminhos que se tornam mais fortes do que os antigos. Assim, o seu sono passa a refletir esse novo padrão, e os seus sonhos se tornam um espelho da sua nova identidade. Não existe acaso quando se trata de sonhos. Cada imagem, cada sensação, cada número que aparece tem uma ligação direta com a forma como você está conduzindo sua energia durante o dia. É por isso que é tão importante cultivar a clareza, não apenas de querer ganhar, mas de saber o porquê. Para que você deseja essa abundância? Como ela vai transformar a sua vida e a vida daqueles ao seu redor? Quanto mais alinhado estiver o propósito, mais claro se torna o caminho para o subconsciente traduzir em símbolos aquilo que você precisa receber. Outro ponto essencial é o desapego. Sonhar com os números da loteria não significa se fixar na ideia de que a riqueza só pode vir dessa forma. A loteria é apenas um canal entre infinitos possíveis. O universo pode trazer abundância por inúmeros caminhos, e quando você se abre para isso, amplia suas possibilidades. O sonho com os números é apenas um sinal de que sua mente está se abrindo para receber riqueza, mas não é a única forma. A verdadeira riqueza está em permitir que a abundância flua de todos os lados, seja através de oportunidades inesperadas, conexões, ideias ou até mesmo do prêmio da loteria. Quando você relaxa, confia e se entrega, o campo quântico responde. É no descanso, no sono profundo, que o subconsciente trabalha com mais liberdade. É nesse espaço onde você se conecta ao que Neville chamava de estado criador. Ali, você pode visualizar, sentir e experimentar o futuro desejado como se fosse presente. E se mantiver a disciplina de cultivar essa experiência todas as noites, cedo ou tarde, ela será impressa na sua realidade. O grande segredo não está nos números em si, mas no que eles representam. Eles são símbolos da riqueza que já existe dentro de você. Quando aparecem em seus sonhos, não são apenas uma sequência de sorte, mas um reflexo da sua permissão interna para receber. O que você precisa é sustentar essa permissão, nutrir essa consciência e continuar vivendo cada dia como alguém que já possui a abundância que deseja. Assim, a loteria deixa de ser um desejo distante e se torna apenas uma possibilidade entre tantas que o universo pode manifestar para você. O crescimento pessoal nesse processo é inevitável. Você aprende a disciplinar a mente, a cultivar emoções elevadas, a confiar no invisível e a soltar o controle. Aprende que riqueza verdadeira não é apenas dinheiro, mas a capacidade de expandir sua consciência, de se sentir digno, de viver em estado de gratidão. E quando esse estado se torna natural, o dinheiro flui, seja pela loteria, seja por qualquer outro caminho que o universo escolher. O mais importante é que você já estará preparado para receber, para sustentar e para multiplicar essa abundância. Portanto, sonhar com os números da loteria não é um acaso, não é algo aleatório. É o reflexo de uma mente que se abriu para a abundância, de um coração que aprendeu a confiar e de uma alma que decidiu se alinhar com a inteligência infinita. Quando você entende isso, percebe que não está apenas jogando números, mas cocriando uma realidade inteira de riqueza e expansão. Neville Goddard dizia que a imaginação cria a realidade. Joe Dispenza mostra que o cérebro e o corpo respondem a essa imaginação. Abraham Hicks ensina que o universo responde à sua permissão para receber. Juntando tudo isso, a conclusão é clara: se você sonha com os números, é porque já abriu a porta da abundância dentro de si. O resto é apenas consequência. Agora, vamos descer um pouco mais para a prática.
Afinal, como se preparar para sonhar com os números da loteria? Como treinar sua mente e seu corpo para entrar nesse estado criador? Primeiro, o ambiente do sono é fundamental. Não é apenas deitar e esperar que algo aconteça. O subconsciente responde melhor quando o corpo está relaxado, o ambiente está silencioso e a mente já foi conduzida para um estado de serenidade. Evite dormir com excesso de estímulos, como televisão ligada, celular ao lado ou conversas carregadas de tensão antes de deitar. O ideal é transformar o momento de dormir em um ritual. Pode ser uma breve meditação, uma respiração profunda ou até mesmo uma música suave que te coloque no estado certo. A mente precisa entender que ali começa um processo de criação. Em seguida, entra a prática da visualização dirigida. Pouco antes de dormir, feche os olhos e imagine-se segurando o bilhete premiado. Veja os números, sinta a textura do papel, perceba a emoção que percorre seu corpo ao confirmar que é você o ganhador. Não se limite a uma imagem distante, torne-a vívida, sensorial. Sinta a expansão no peito, a alegria correndo nas veias, o alívio de saber que tudo mudou. Esse exercício não é apenas fantasia, é uma programação direta para o subconsciente. Quanto mais claro for o filme mental, mais chances de ele se transformar em sonho e, posteriormente, em realidade. Outra prática essencial é a escrita. Neville Goddard ensinava que o ato de escrever reforça o estado assumido. Pegue um caderno e, antes de dormir, escreva frases como: eu já recebi a fortuna que desejava. Sou o dono do bilhete premiado. A abundância é minha realidade. Escreva no tempo presente, como se já fosse fato. O subconsciente não trabalha com futuro ou condicional, ele responde ao agora. Ao escrever dessa forma, você envia uma ordem clara para a mente, que durante o sono encontrará formas de refletir isso em símbolos, imagens e, muitas vezes, números. Para aprofundar ainda mais, há um exercício de afirmações silenciosas. Enquanto estiver deitado, repita mentalmente frases curtas e poderosas, como: eu já sou rico, eu já tenho o prêmio, o dinheiro já está em minhas mãos. Essas frases atuam como comandos diretos, penetrando no subconsciente no momento em que a mente consciente começa a relaxar. Esse estado entre vigília e sono é o que Neville chamava de estado hipnagógico, um portal poderoso onde a sugestão tem acesso direto ao subconsciente. É nesse momento que você deve semear com mais intensidade. Joe Dispenza nos lembra que emoção é a cola que fixa as imagens na mente. Não adianta apenas repetir frases mecanicamente. É preciso sentir. Quando você afirma mentalmente que já é o ganhador, precisa deixar que a emoção te invada como se fosse real. O corpo precisa acreditar. O coração precisa acelerar, os olhos precisam se encher de brilho, a pele precisa reagir como se a notícia tivesse acabado de chegar. Essa fusão entre imagem e emoção é o que dá ao subconsciente a clareza necessária para transformar o invisível em visível. Um ponto muito importante: mantenha um caderno ao lado da cama. Muitas vezes, os números, símbolos ou sinais vêm em sonhos que se dissipam rapidamente ao acordar. Se você não registrar na hora, a memória consciente pode perder o acesso. Assim que abrir os olhos, anote tudo o que lembrar, mesmo que pareça sem sentido. Números, imagens, sensações, lugares. O subconsciente fala por meio de símbolos, e muitas vezes os números estão escondidos em detalhes sutis do sonho. Quanto mais você anota, mais sinaliza para a mente que valoriza essas mensagens, e mais elas se intensificam com o tempo. Outro exercício poderoso é a técnica da repetição numérica antes de dormir. Escolha uma sequência de números que deseja atrair e repita mentalmente, com calma, como se fosse um mantra. Visualize esses números em grande escala, brilhando, aparecendo diante dos seus olhos fechados. Com o tempo, o subconsciente começa a registrar essa sequência, e os sonhos podem trazer pistas de confirmação, alinhando você cada vez mais com a possibilidade de atrair aquilo para o mundo físico. Mas além de todas essas práticas, há uma chave fundamental: o desapego. Você precisa se soltar da ansiedade de controlar o resultado. Sonhar com os números da loteria não deve se tornar uma obsessão. Quando existe pressão, existe resistência, e a resistência bloqueia o fluxo. Confie que o universo sabe o caminho,
e permita que os sonhos venham naturalmente. A verdadeira maestria está em praticar com leveza, sabendo que a abundância é inevitável, seja pela loteria ou por qualquer outro canal que o universo escolher. E aqui entra o crescimento pessoal que transforma esse processo em algo muito maior do que apenas ganhar dinheiro. Você aprende disciplina mental, aprende a cultivar estados emocionais elevados, aprende a confiar no invisível e a reconhecer os sinais sutis que chegam até você. Mais do que isso, você aprende a se ver como alguém digno de receber, alguém capaz de sustentar a abundância sem medo de perder. Esse é o verdadeiro prêmio, a transformação da sua identidade. Quando você sustenta esse novo eu, o dinheiro se torna apenas consequência. E se vier pela loteria, ótimo. Se vier por oportunidades inesperadas, igualmente perfeito. O essencial é que você terá se tornado alguém capaz de receber e expandir, alguém que vive a abundância de dentro para fora. Esse é o estado que realmente muda tudo. Neville dizia que sentir é o segredo. Joe Dispenza mostra que os pensamentos criam experiências quando unidos às emoções. Abraham Hicks reforça que o universo sempre diz sim ao que você sustenta. Tudo converge para a mesma verdade. O sonho não é um acaso, é a resposta àquilo que você já decidiu ser.